Can you listen to me now? Tá me ouvindo agora? Ainda não? Ainda não tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Agora foi? Ah, legal, legal. Então, hello, hello. Para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares e eu ajudo adultos a falar inglês desde a primeira aula. Estou numa semana agitadíssima, primeira semana pós-lançamento da minha plataforma HelloFlix, que eu estou cuidando com muito carinho, colocando conteúdo e está ficando linda, linda, linda. E a primeira turma já vai começar na semana que vem, mas a plataforma está a todo vapor. Estamos trabalhando muito nela essa semana e eu estou muito feliz. E justamente por esse movimento todo dessa plataforma, do lançamento que foi a HelloFlix na semana passada, que eu vim aqui para responder algumas perguntas que estão chegando. E como eu disse, do principal motivo, né? Um dos principais foi que eu não tenho mais horário para atender individualmente. Então, a criação da plataforma HelloFlix, que é uma plataforma de streaming com aula de inglês, foi para eu poder atender a demanda, né, que eu não estou podendo atender mais individualmente. Então, essa plataforma está sendo preparada agora com muito carinho, né? Estou colocando meus vídeos nela e semana que vem os alunos que fizeram a inscrição vão participar dessa primeira turma da HelloFlix, né? Então, estou muito feliz com isso, só que eu não estou conseguindo responder tudo que está chegando para mim. Então, eu vou aproveitar as lives que eu faço durante a semana para colocar aqui as respostas das principais perguntas recorrentes que chegam ou por WhatsApp, ou por Direct, ou por comentários embaixo de outras lives, ou as perguntas que estão chegando para a minha equipe no WhatsApp da HelloFlix. Combinado? Então, Mateuzinho, qualquer pergunta aí, meu querido, também fique à vontade, viu? Cristine também, que acabou de entrar, qualquer pergunta, é só perguntar aqui, que eu estou com um olho aqui, um olho lá. Combinado? Hoje eu estou aqui com o meu laptop aberto. Aproveitando, laptop, tá? Não é notebook. Notebook é caderno. Notebook, que a gente fala notebook, significa caderno. E o notebook em inglês é laptop. Esses são só 2 exemplos de tanta coisa que a gente fala achando que está falando inglês, né? Vamos ver mais um. O outdoor. O outdoor para nós brasileiros é aquela propaganda, né? Grande, né? Se você estiver conversando em inglês e você falar outdoor, significa ao ar livre, né? I work outdoor, eu trabalho ao ar livre, né? E outdoor mesmo, esse de propaganda, chama billboard. Então, são muitas palavras que a gente fala em inglês achando que está falando em inglês e, se você estiver falando inglês mesmo, o significado é totalmente diferente. Queria mais uma que muita gente acha que está certo. Se o seu e-mail for, Mateuzinho, se o seu e-mail for mateuzinho_@gmail.com, né? Como que você ia falar esse seu e-mail? Coloca aí para mim. Como é que ia ser o seu e-mail, se o seu e-mail fosse mateuzinho_@gmail.com? Como é que seria isso, hein? Sabe como é que seria? Seria mateuzinho_@gmail.com. Gente, underline, se eu estiver falando em inglês, significa sublinhado. Então, olha só quanta coisa que a gente pode falar errado, achando que está acertando, que afinal de contas é uma coisa que eu falo em inglês, né? Então, aí é onde o bicho pega, né? E falando nessas palavras que a gente acha que sabe, mas não sabe, a pergunta dessa semana foi a seguinte: vou viajar para fora para aprender inglês, né? Preciso estudar inglês antes?
Eu tive algumas pessoas que me procuraram nessa semana querendo aula de inglês particular. E entre essas pessoas, 3 delas vão sair do país, umas agora já em setembro, outras mais para o final do ano e a outra no outro ano, no ano seguinte. E elas queriam ter algumas aulas antes de viajar, né? E eu comentei, falei, olha, estou sem horário agora, não tenho como atender. Mas eu estava na semana eu estava no dia do lançamento, não sei se era no dia do lançamento ou um dia depois, enfim, estava no lançamento da minha plataforma HelloFlix. E eu comentei, olha, mas eu tô com a plataforma HelloFlix aí, né? E por que eu ofereci a plataforma HelloFlix? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos conversar por partes. Eu anotei aqui para não me perder. Quem está indo viajar, né, para estudar inglês, que essa é para as pessoas que me procuraram, foi por esse motivo. Vai fazer algum curso lá? 2 pessoas me disseram que iam fazer curso lá. E a outra pessoa ia para trabalhar de babá, né, de au pair, que eles falam. É trabalhar de au pair. Então, nesse caso da pessoa que vai trabalhar au pair, ela precisava já ir com um pouco de inglês? Aliás, quem vai trabalhar com au pair precisa fazer até entrevista antes de ir, já falando um pouquinho. Porque você vai lá cuidar de criança, né? Então, a criança já fala um pouco de inglês, mesmo que seja pequenininha, né? Ou então, mesmo que você vá cuidar de um bebezinho que não fala ainda, você pode precisar conversar com alguém quando está levando a criança na pracinha para brincar, né? Ou precisar pedir uma ajuda por telefone, né? Já aconteceu, até uns meses atrás, eu estava com uma aluna da Flórida, brasileira, morando na Flórida, e ela precisava aprender inglês para manter o emprego dela de babá lá, justamente por isso. Porque ela perdeu um emprego porque a mãe da criança ficou com medo dela ter alguma emergência na casa e não conseguir pedir ajuda, porque ela não falava inglês ainda. Olha só que interessante, né? Então, independente do tipo de serviço que você vai fazer, você precisa ter pelo menos ali o inglês se vira depois dos 30, né? Que geralmente essas pessoas que me procuram estão ali nessa idade, se vira depois dos 30 para você conseguir pedir ajuda se você precisar, né? Pedir orientação se você tiver perdido, coisas desse tipo, tá bom? Então, assim, o que você vai fazer lá? Você vai fazer um curso? Se você vai fazer um curso, primeira coisa que eu indico, que você vá pelo menos com uma base. Porque sabe o que acontece muito, que eu vejo de alunos que vão estudar em outros países? Às vezes eles voltam falando, mas voltam falando uma gramática meio nós vai, nós volta, sabe? Porque acaba aprendendo só falar, né? E sem se preocupar com a estrutura. Então, quando você vai com uma estrutura, fica mais fácil isso para você, né? Intercâmbio é uma ótima, Mateuzinho, intercâmbio é uma ótima ideia, mas fica ligado no que eu vou falar agora. Mas eu sugiro que você vá estudar, mas pegue uma carga horária menor possível do curso. Porque o que você vai aprender não é no curso, vai ser na vivência. Então, você faz uma matrícula num curso, né? Já que você vai fazer intercâmbio, você tem que estar matriculado. Então, você faz lá 4 horas por dia ou 3 horas por dia na escola. E o resto, gente, é convivência com a família. Vá ficar numa família nativa, tá? Vai ficar na casa de uma família onde você vai conviver com o inglês e se misturar com a cultura deles. Isso é a melhor coisa para você. Tá? Aí sim, você vai conviver com o inglês 24 horas. Você vai até sonhar com o inglês. Porque não adianta só você ir lá na escola, fazer 3 horas na escola, encontrar um monte de brasileiro e o resto do dia ficar fazendo turismo com o brasileiro ali no país. Isso é só uma questão de geografia, não é uma questão de imersão. Para você realmente fazer imersão na língua, você deve se hospedar na casa onde você vai ouvir só em inglês. E não significa que precisa ser, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, você precisa ficar na casa de americanos, né? A família pode ser canadense, a família pode ser de outro país. O que é importante é que não tenha brasileiro, tá? Se você ir para outro país para morar com brasileiro, é a mesma coisa de mudar de cidade dentro do Brasil. É só uma questão de geografia, tá?
Mesmo que você vá trabalhar, não perca a oportunidade de conviver com pessoas, cultura diferente da sua, aonde vai exigir que você fale inglês. Tá bom? Então, respondendo a primeira pergunta e fazendo uma pergunta para responder isso, você vai fazer curso lá? Vá. Então, vá com uma base, para você não chegar lá zerada, e vá com uma base para você não chegar lá e ter problema com o trabalho, porque você não consegue se comunicar nem para falar o que você quer comer, nem para falar que você está passando mal, que você tem alguma alergia, tá? Então, você precisa ir com inglês de sobrevivência, pelo menos. Tá bom? Agora, deixa eu ver. Pensa em sair do Brasil para ficar com brasileiro. É engraçado. Pois é, mas é a maioria, viu? As pessoas ficam com saudade do Brasil e acabam fazendo amizades com brasileiros e acabam ficando ali. Eu tenho alunos, ex-alunos, que ficaram morando 1 ano em outros países e voltaram com o inglês do jeito que foi. Porque ficava só com amizades com brasileiro. Então, isso é uma coisa perigosa, tá bom? Outra coisa aqui, o ideal, eu falei, né? O ideal é estudar um pouquinho antes. Bom, eu estava conversando com uma das pessoas que me procurou agora, nesse período do lançamento da HelloFlix, e que eu estava explicando é o seguinte, é bacana você ir com a base para você não chegar zerado lá também e para você chegar com o ouvidinho meio treinado. Então agora, antes de você ir, o que você pode fazer? Você pode assistir aulas bem pontuais. Eu tenho bastante dessas aulas postadas aqui, você pode olhar depois e procurar. Então tem aula ensinando a comprar as coisas em lanchonete, tem aula ensinando a você mexer com dinheiro, tá? Agora, no máximo semana que vem eu vou falar alguma coisa sobre direção também, que é uma aula que está agendada aqui para eu gravar, que eu ainda não gravei ainda por conta dessa correria que foi o lançamento da HelloFlix. Então você precisa ver coisas pontuais. Peraí, se eu quiser pegar ônibus, o que eu vou usar? Se eu quiser comprar alguma coisa no supermercado, como é que eu vou perguntar? Se eu quiser perguntar quanto é? Se eu quiser perguntar se tem tal coisa, se tem de outro tamanho, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu preciso aprender coisas pontuais. Olha, o que eu posso passar perrengue na imigração? Que perrengue que eu posso passar dentro do avião? Então você procura aulas pontuais, né? É isso que eu estou colocando também dentro da minha plataforma. Além de aula para quem está começando, aula para quem já sabe um pouco, aula para quem já sabe um pouco mais, mas sempre com contexto, sabe? Para você buscar exatamente o que você está precisando. Senão vem aqui, você vai estudando isso até chegar nisso, para depois eu conseguir falar. Não. Então você vai lá e procura certinho. Eu quero fazer compras, essa aula, né? Eu quero conseguir passar na imigração com segurança, essa aula. Então, mesmo para quem vai viajar ainda esse ano, né, fica de olho no lançamento da próxima turma HelloFlix, que pode ser importante para você fazer um curso onde você vai ter acesso a coisas pontuais que você pode precisar já na sua viagem. Não dá tempo de você fazer um curso inteiro, mas dá tempo de você aprender coisas focadas, sabe? Porque eu sou da opinião que você aprende e já pratica. Esse é o método que eu uso. Eu uso o método 3LP que eu criei, que é o método de Look, Listen, Learn and Practice. Você vai olhar, vai ouvir para aprender a pronúncia certa e não ficar tentando pronunciar errado, vai aprender, que é o Learn, e vai já praticar. Então, a cada contexto, você vai aprender e praticar, aprender e praticar. Então, fica de olho, tem aí, se inscreve na lista VIP do HelloFlix para você receber todas as novidades e já ser avisado quando for lançar a próxima turma, tá bom? Essa primeira turma, as inscrições já estão encerradas, mas assim que eu for lançar a turma 2, você já, opa, essa eu quero. Mesmo que você vá viajar logo, dá tempo de você preparar aí um alicerce para o seu aprendizado e tirar você do sufoco que você pode vivenciar lá de ir sem nada, tá bom? A grande diferença da HelloFlix para outros cursos de inglês é que você pode, desde já, aprender
uma coisa com a sua necessidade real agora. Você vai ter uma entrevista de emprego? Tem conteúdo para isso. Você vai fazer uma viagem? Tem conteúdo para isso. E tudo com conversação. Aprendendo a você usar aquele vocabulário com a sua realidade, não com frases decoradas de livro que não tem nada a ver com você. Tá bom? O que você indica que eu estude antes? Bom, das aulas que eu já postei, eu indico você estudar dinheiro, como eu já falei, tá? Eu indico você estudar localização, eu indico você estudar apresentação. Tem bastante coisa aí, viu? Dá para você dar uma chacoalhada nesse inglês antes de ir, tá? Dá uma olhada nas lives anteriores, eu sempre falo um pouco no começo e no final da aula eu dou uma mini aula sobre algum conteúdo. Eu acho que aí já vai te ajudar bastante antes dessa viagem, tá? E outra coisa aqui tá assim, você pode me orientar? Posso. Faz o seguinte, manda para mim, pelo direct, o seu WhatsApp ou o seu e-mail, que eu mando coisas para você. A gente pode marcar uma entrevista para eu ver como que você tá e eu te orientar como que você pode melhorar a sua condição antes de você viajar, tá bom? Independente das inscrições da HelloFlix estarem fechadas, eu posso te orientar o que dá para fazer até chegar à sua viagem. Mas, gente, estuda um pouquinho antes, não chega zerado não, tá? Existem muitas histórias, por sinal tem uma live que eu vou fazer logo, logo, eu estou combinando com uma ex-aluna, para ela contar os perrengues que ela passou de tentar viajar antes de estudar, né? Então tem muitas histórias engraçadas de alunos que já tentaram, né, viajar e sem saber nada. Tem uma que é muito engraçada, eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo, que foi em outra live, eu não sei nem localizar em qual live que foi. Meu aluno, tudo ele falava, me too, me too, me too, né? Então eu também, e é me too em tudo. Aí, quando a gente foi viajar para Londres, foi comigo, e eu estava na fila para pegar o headphone com explicação dos objetos lá do Windsor, do Castelo de Windsor. E aí eu estava lá, peguei meu foninho, coloquei, só que antes dela entrar, duas meninas cortaram a fila e foram lá pegar o foninho. Então a menina perguntava, né, which language? English, para você escolher a língua que era para você ouvir a explicação lá do objeto do museu. Então eu falei English, yes, não, English, claro, eu estava lá, eu queria ouvir as explicações em inglês. Tinha japonês, que pegou em japonês, tinha chinês, que ficou em chinês, eu queria inglês. Tem brasileiro que pede em português, e tem também essa opção, mas eu queria inglês. Só que daí duas meninas cortaram e entraram na minha frente. Então, quando essa minha amiga entrou, ela falou, me too, foi no embalo do me too, né? Quando a gente estava andando no museu, ela falava assim, tá muito difícil isso aqui. Eu falei, imagina, inglês britânico é mais fácil de entender, né? Quando eu peguei o foninho dela para entender o que estava acontecendo, gente, aquilo não era inglês. Eu falei, que língua é essa? Eu não estava entendendo nada também. Sabe o que era? Era russo. Porque as duas meninas que passaram na frente dela pediram em russo. Então ela estava escutando toda a explicação em russo, porque ela foi no Me Too, né? Que ela achava mais fácil encostar em mim e ir no Me Too, Me Too, Me Too em tudo. Então, se ela tivesse falado English, please, né? Ela nem escutou o que a mulher perguntou. A mulher perguntou lá, which language? Por sinal, a diferença de which para what é a seguinte, what é geral, tá? Então, what language? Agora, which language você dá as opções. Essa é a diferença de what para which, tá? Então, por exemplo, what would you like to drink? O que você quer beber? Você pode escolher o que você quiser. Agora, se você chegou na minha casa, para você não escolher uma coisa que eu não tenho, eu pergunto, which would you like? Coke or wine? Tá? Então, quando eu dou opção, é which. Quando eu não dou opção, é o what, que é o geralzão. Por isso que eu pergunto para alguém, what's your name? Porque a pessoa pode responder qualquer coisa, né? Agora, quando eu falo which, eu estou nas opções lá, né? Which color do you prefer? Red or blue? Tá? O which eu dou opção, tá bom? Outra coisa que é importante, então você manda mensagem para mim, tá? Manda mensagem que eu posso te orientar para você não passar uns perrengues pesados aí na sua viagem, tá bom?
E mesmo se você já estiver aí voando, já estiver do outro lado, já está do outro lado do país aí, do outro lado do mundo, né? Me manda mensagem, onde você estiver. A internet nos dá essa possibilidade, né? De ajudar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, tá? Pede orientação aqui que eu te ajudo. Vamos entrar para esse grupo VIP aí do HelloFlix, dessa lista VIP, que aí eu vou dando conteúdo também e te aviso quando tiver a próxima turma HelloFlix, tá? Gente, tô animada com a minha plataforma, tá ficando linda, linda, linda. Olha só, outra coisa aqui, o que é importante? Anota aí. É importante você conhecer as moedas, tá? Nos Estados Unidos, falando dos Estados Unidos agora, a moeda dos Estados Unidos especificamente, o dólar também é conhecido como buck. Sabe quando a gente fala em português assim, 10 pila, 10 pau, sei lá, cada um chama o dinheiro de um jeito? Lá o buck se refere ao dólar. Então, 10 bucks é uma das maneiras, né, deles falarem. Agora, as moedas têm apelido. Então, eu lembro quando eu era criança, eu achava que níquel era moeda, era sinônimo para moeda. Give me a níquel, me dá uma moeda. É isso que eu pensava. Quando eu comecei a estudar, eu falei assim, gente, que coisa de doido. E eu confesso para vocês que sem esse óculos eu não enxergo nada. E eu lembro quando eu fui para Nova York, eu passava a maior vergonha, que eu entregava as moedinhas, que eu não enxergava, não levava óculos para fazer compra, né? Eu não enxergava, porque é muito pequenininho escrito. Então é bacana você já pegar a moeda agora e já ver, porque uma é menorzinha, a outra é maiorzinha. E pela cor, pelo tamanho, você consegue descobrir qual que é de 1 centavo, qual que é de 5, qual que é de 10, tá bom? Mas só para você saber, a moedinha de 1 cent, que é 1 centavo americano, ela é conhecida como penny, tá? Então quando alguém falar para você 2 pennies, você já sabe que são 2 centavos, tá bom? A moedinha de 5 centavos é chamada de níquel. Então, quando alguém falar $1 and a nickel, você já sabe que é $1,05. Agora, a moedinha de 10 centavos é chamada de dime. Dime, D-I-M-E. E está escrito isso na moeda. Dime, que se eu mostrar para você não fica legal para você enxergar. Senão eu mostrava. Tá? O dime é de 10 cents. Então, às vezes, a pessoa pode falar para você, how much is it? 2 dimes. É 20 centavos. Ok? E a moedinha de 25 é a quarter. A quarter. Até tem uma história que eu sempre conto aqui, que é o seguinte, meu aluno foi para Disney e ele voltou falando assim, pô, sacanagem, você falou para mim que a quarter era 15 e eu cheguei lá, fui comprar, a mulher falou a quarter era 25, não era 15. Para tudo. Quando eu dei aula para esse aluno, a gente estava aprendendo a falar hora. Então, quando eu falo a quarter sobre hora, é 15. Porque a quarter nada mais é do que 1/4. Então, depende do inteiro. Estou falando do quê? Estou falando de hora? Então, 1/4 de hora é 15. Uma hora tem 60 minutos, 1/4 é 15. Agora, se eu estou falando de dólar, $1 tem 100 centavos. 1/4 de dólar é 25. Então, depende do inteiro. Tá bom? Então, quando a pessoa fala a quarter of a dollar, 1/4 de dólar é 25 centavos. Então, how much is it? Quanto custa? $1 and a quarter. 1 and a quarter. 1 and a quarter, né? Que o T tem som de rap americano, né? Quarter, quarter. Então, 1,25. Então, quando você escutar quarter se referindo a dinheiro, você já sabe, opa, 25 centavos. Tá bom? Porque daí é 1/4. Agora, então a moedinha de 1 é penny, a moedinha de 5 é nickel, a moedinha de 10 é dime, a moedinha de 25 é a quarter. Tá bom? E a de 50 é half dollar. Half, que half é metade. Escreve H-A-L-F. 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 Por sinal, eu tô com uma trilha de vídeos dentro da minha plataforma, que eu coloquei o nome de Unforgettable, porque ela precisa ser lembrada para sempre, você não pode esquecer. E uma das trilhas é o alfabeto. Gente, o alfabeto é para a vida. Tem aluno de avançado que não lembra o alfabeto, tá? Essa semana eu estava dando aula para uma menina que mora na Irlanda. Ela mora na Irlanda há 6 anos.
E aí a gente estava treinando ela a fazer uma redação, porque ela está participando para entrar no processo de uma faculdade. Ela tem que passar nessa prova para conseguir fazer uma faculdade na Irlanda. Ela é casada com um estrangeiro também. Ela consegue falar bem inglês, mas ela precisa passar nessa prova. Então a gente estava treinando ela a fazer a redação para essa prova da faculdade que ela quer cursar lá na Irlanda. E aí ela estava escrevendo o feel, de sentir, feel, e ela escreveu fel, que é cair. Aí eu soletrei para ela, F-I-I-L, F-E-E-L. E ela não conseguia entender o I, né? Porque ela não sabia as vogais. Mas não é ela e a torcida do Corinthians, porque as vogais são muito confundidas por todos, inclusive aluno avançado, porque são coisas que você aprende lá no começo, depois você esquece. Isso é número, hora, né, alfabeto. Então, essas coisas são muito importantes para você saber antes de viajar. Gente, você vai viajar alfabeto, tá? Por sinal, o lançamento da minha plataforma ainda continua o vídeo lá no YouTube. Vai lá, Teacher Adriana Tavares, procura lá o lançamento da plataforma. Eu dou uma mini aula mostrando o meu método e eu ensino o alfabeto. Porque qual que é o seu e-mail, por exemplo? O meu e-mail pessoal é Drica G. Tavares. Olha só, Drica G. Tavares. Como é que eu vou falar Drica G. Tavares? Só soletrando. Porque é Drica com K, é Drica com C, como é que é isso? Então as pessoas geralmente têm um e-mail lá, sei lá, Maria ST Rodrigues, Rodrigues com Z ou Rodrigues com S, SST no meio. Gente, é impossível falar um e-mail sem saber soletrar. Estou dando exemplo de e-mail, mas pode ser qualquer coisa. Tá? Então, tem coisas assim que não dá para a gente viajar sem saber. E essa minha aluna, que mora lá há 6 anos, também não sabia falar. Né? Então, existem alguns pontos em inglês que, independente do nível que você está, você sempre tem que voltar. Porque o inglês, ele é somatório de conhecimento, sabe? E é um somatório que tem que ser praticado, que não adianta nada você só receber um monte de informação e não colocar em prática. Por isso que eu bato no meu método 3LP, o P de prática. Tudo que a gente não pratica cai no esquecimento. Tá? A prática é o mais importante, então pratique sempre. E daí você vai aumentando o seu conhecimento. Aprendi mais uma coisa hoje, agora eu já sei falar o de ontem e o de hoje. Amanhã o de ontem, o de hoje e de amanhã. Entendeu? Porque não é uma coisa que vai substituir a outra. Você só vai ter sucesso falando inglês se você continuar a prática. Eu que sou professora de inglês, se eu não tiver alguém com inglês melhor que o meu, ou igual ao meu, para eu conversar pelo menos uma vez por semana, o que vai acontecer com o meu inglês? Vai decair, porque eu vou esquecer, eu não estou usando, né? Então não adianta você mesmo, terminei o curso de inglês, dá o diploma para sua mãe, você vai esquecer o inglês. Não adianta você terminar um curso se você não manter de alguma forma essa língua viva. Escutando filmes, séries, escutando música, conversando com alguém, escutando podcast, sei lá, de alguma forma você tem que manter vivo o seu listening e o seu speaking. Nem que seja falando com seu amiguinho invisível, gente. Tem que falar e tem que ouvir. Tá? Então a prática é que vai trazer a excelência. Tudo na vida da gente é a prática, né? O que é o sucesso? O sucesso é quando você coloca a prática na sua rotina e aí você vai atingir o sucesso. Tem gente que fala assim, para mim é muito difícil. Não, não é muito difícil, você que não pratica o suficiente. Tem aluno que fala assim para mim, eu tenho tanta dificuldade de pronunciar isso aqui. Eu falei, não, você não tem dificuldade, você tem pouca prática. Vamos lembrar, quando você começou a fazer inglês lá, o what's your name, a primeira vez, não era difícil falar o what's your, é que você não lembra que isso foi difícil para você, que você já escutou isso 1000 vezes. Então, quando alguém pergunta para você, what's your name, where are you from, você responde sem pensar. Por quê? Porque isso já virou música para você. Né? Então, tudo que você está muito acostumado a ouvir, vai de boa. Pode ver uma letra de uma música, a primeira vez que você ouviu, você não entendeu. Aí depois você foi lá, viu a letra, e depois você começou a ouvir mais. Agora você pode estar longe, a música está tocando lá, você está cantando aqui, você já sabe a letra.
E você consegue ouvir o que você já sabe, né? Então, tudo que a gente aprende, gente, o maior exemplo que eu acho é dirigir. Quem é que nunca deixou o carro morrer na vida? E hoje o carro morre? Não morre mais, porque aquilo ficou no automático. Então, tudo pode entrar no piloto automático, tá bom? Gente, uma outra coisa que... então não esquece, tá? Me manda mensagem para você entrar para o grupo VIP, para você ser avisado da próxima turma da HelloFlix, para você receber conteúdo específico e me diga o que você precisa também, que eu posso gravar um especial para você. Tá legal? Outra coisa importante para você que vai viajar, além das moedas que eu estou falando, né, no dime, no quarter, do dólar e tudo mais, é coisa que eu senti falta quando eu fui viajar, que era, por exemplo, eu nunca tinha aprendido a falar para colocar crédito no celular, sabe? Então as pessoas chegam lá querendo falar, por exemplo, falar o chip. O chip do meu celular, que você vai ter que comprar um chip quando você chegar lá, né? Essa coisa de chip não existe, é SIM card. Então são coisas que é importante você saber, ok? I'd like a SIM card. SIM card é o chip do celular, que você sempre compra quando você sai do país. Você compra lá um SIM card para você ficar usando o telefone de lá, né? E outra coisa, que é colocar crédito, top up. I would like to top up my mobile. I would like to top up. Top up. Mobile também é celular, tá? Então, quando você fala que você quer top up, é quando você quer colocar crédito. Você não vai falar put credit. Isso não existe. Tá? É mais uma dica para você que está saindo pela primeira vez. Tá? I would like. O would dá sempre a terminação iria para o verbo. Então, se ela está junto com o like, é gostaria. Se ele está junto com o go, é iria. Está junto com o study, é estudaria. O would não significa nada sozinho, tá bom? E você sempre usa o would junto com outro verbo para ficar elegante, para ficar educado. Então, would you like? Tá? Está oferecendo para alguém. E I would like, eu estou querendo. Tá bom? Então, I would like to top up my mobile. Né? I would like a SIM card. Então, você quer um chip para colocar no seu celular e depois você quer colocar crédito. Top up. Que é uma dica que eu acho muito importante para quem vai viajar. Então, você conhecer as moedas e você conhecer o SIM card. Outra coisa que é muito bacana, você que vai viajar fica sabendo, é que dá uma olhadinha, dá uma lida sobre as regras de gorjeta, se você for para outro país, tá bom? Porque não dar gorjeta pode ser complicado, porque o salário de algumas funções é bem baixo, garçonete, taxista, o rapazinho que carrega as malas no hotel, o que abre a porta lá do hotel, o que chama o táxi para você. Então, o salário deles depende da sua gorjeta. E quando você não dá gorjeta, eles acham que o serviço deles não está bem feito e alguns vão até tirar satisfação com você, viu? Tá? Eu lembro quando eu estava em Nova York, que eu estranhei o táxi, tinha um vidro separando a gente do motorista. Pena que eu não tô com a foto aqui para mostrar. Parecia um homem bomba, o cara, sabe? Ele estava com um turbante, assim, uma barba grande, uma cara de mal, assim, dava medo até na época. E foi assim, 2 anos depois do... 2 anos? Foi bem pouco depois que a gente estava lá, estavam fazendo o memorial lá do 11 de setembro. Então a gente estava todo mundo, né, meio assim. Não, foi logo depois do ataque em Boston, aquela bomba, naquela corrida de Boston, a maratona de Boston. Foi logo depois da maratona de Boston, lá da bomba. Então, tanto que estava de um monte de homenagem lá, as pessoas que morreram. Então estava todo mundo meio assim ainda. E aí, lá no táxi, atrás, tinha a maquininha para você colocar o seu cartão, né, para pagar, e tinha as opções lá para pagar com 10% de tip, tip é gorjeta, tá? TIP, tip. 10% de tip, 20% de tip e 25% de tip. Não tinha opção de no tip. Então não era uma opção, você tinha que dar tip de qualquer jeito. Por sinal, tip é gorjeta e tip também significa dar gorjeta. Serve como verbo e serve como substantivo, tá? Só curiosidade. Então tem que ter. Então, por exemplo, se você vai ficar num hotel, é de $1 a $2 por noite. Você vai ficar 10 noites no hotel, você tem que deixar no mínimo $20 lá para a camareira. Deixa lá no quarto, tá? Então, o porteiro lá te ajudou a colocar a mala no carro, então você conta lá $2 por mala, no mínimo de $1 a $2 por mala. Se ele colocou 2 malas, dá lá $3 para ele, tá bom? Então, tudo tem que ter o tipo. Conta em restaurante, se você foi servido, tem que ir lá, 15% vem escrito ali, tá bom?
Então, não é assim, não vou dar. Eu no Brasil, a gente tem mania de não dar, né? A gente não, eu sempre dou. Mas você tem que seguir a cultura do país que você tá bom? Vamos ser educados nisso também, que é importante. Bom, gente, não vou ficar me alongando muito. Eu tenho muito trabalho para cuidar do meu recém-nascido, minha HelloFlix, minha plataforma querida, mas eu não podia deixar de vir aqui passar a mensagem, principalmente para você que está me mandando essa pergunta aí. Vou viajar, o que eu faço? Tem que estudar antes ou dá para chegar e aprender tudo lá? Você vai aprender muito lá, mas vai com um pouquinho de conhecimento para ajudar e melhorar quando você chegar lá. Combinado? E eu tô aqui para te ajudar. É só você me mandar mensagem, pedir a minha ajuda. Gente, não pedir pizza não, tá? Deve ser no vizinho. Pode pedir a minha ajuda, que eu posso gravar um vídeo especialmente para você. E fica ligado no grupo VIP da HelloFlix para você ser avisado em primeira mão quando eu abrir a segunda turma dessa minha plataforma de streaming de aulas de inglês, para atender essa demanda do nosso Brasil, que tem só 5% da população se comunicando em inglês e 1% fluente. Então é muita gente que precisa do inglês, não dá para fugir mais, para você estar no mercado de trabalho, estar competitivo no mercado de trabalho, independente que você vá usar o inglês ou não na sua função, ter o inglês no currículo faz toda a diferença. E eu tô aqui para encurtar esse seu caminho até o sucesso, porque eu sou a Adriana Tavares, quem vai ajudar você a falar inglês desde a primeira aula. Combinado? Então até a próxima live e see you!